Deixa eu falar um pouco com a Carol Rosito, porque tem uma crise no governo Lula. Lula se reuniu hoje com a Marina Silva, com a Sônia Guajajara, com outros ministros. A Câmara está minando os poderes dessas duas mulheres, da Sônia Guajajara e da Marina Silva. Um relatório do líder do MDB, Isnaldo, tira atribuições, transforma o Ministério dos Povos Indígenas numa casa oca, né? E também tira poderes de Marina Silva. Lula vai tentar resolver na política. Vem para cá, Carol Rosito, trazendo os detalhes para a gente. Oi, Dani. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Encontro longo que aconteceu nessa sexta-feira aqui no Palácio do Planalto. Viu uma reunião que durou cerca de 3 horas. O presidente Lula, então, convocou ministros do governo. Destaque, então, para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também Sônia Guajajara, dos povos originários, justamente para tentar apaziguar essa crise envolvendo as ministras com o Congresso Nacional, né? A gente lembra que elas fizeram duras críticas essa semana, depois das decisões tomadas ali, principalmente pela Câmara dos Deputados. Por exemplo, os deputados conseguiram essa semana modificar a medida provisória que foi enviada pelo governo no início do ano sobre a reestruturação dos ministérios, retirando atribuições importantes do Ministério do Meio Ambiente e dos povos originários. Os deputados também aprovaram uma outra medida provisória ainda do governo do ex-presidente Bolsonaro, flexibilizando ali a questão do desmatamento, a proteção à Mata Atlântica, e mais recentemente também aprovaram um requerimento de urgência para garantir a tramitação mais rápida de um outro projeto que trata sobre o marco temporal também das terras indígenas. Então, são todos esses assuntos que trouxeram ali a insatisfação das ministras essa semana lá dentro do Congresso Nacional. Para tentar apaziguar esse cenário, Lula convocou essa reunião que aconteceu aqui no Planalto, e logo depois alguns ministros conversaram com os jornalistas aqui no térreo do Planalto, né? Sem a presença, é importante a gente frisar, Dani, sem a presença das próprias ministras. Mas Alexandre Padilha e Rui Costa, por exemplo, conversaram com jornalistas e disseram que a estratégia do governo nesse momento, até minimizando um pouco o resultado desse relatório, será dialogar com os deputados nos próximos dias, até a hora da votação no plenário, para tentar reverter os pontos que foram modificados, então, pela comissão mista. Eles não devem enfrentar diretamente o Congresso Nacional, até porque nos bastidores há um receio ali dos parlamentares tentarem caducar essa medida, e aí impediria a reestruturação, né, passando de 23 pastas para 37 pastas, que é atualmente o número de ministérios aqui do governo Lula, mas prometeram esse diálogo junto ao Congresso para tentar, então, modificar alguns pontos. Segundo Padilha, de qualquer maneira, esse relatório não impede a implementação do programa do governo do presidente Lula. A gente, inclusive, separou um trecho da fala dele durante essa entrevista coletiva, tentando explicar o que aconteceu nessa reunião. E só para a gente finalizar também, Dani, ele foi bastante questionado porque as ministras que estão envolvidas nesse assunto não participaram da reunião. Ele tentou evitar essa pergunta, mas no final acabou respondendo que elas tinham outra agenda e por isso não participaram. Mas vamos acompanhar o que Alexandre Padilha, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, falou para a gente hoje à tarde. A convicção de todas e todos presentes do compromisso do presidente Lula com a agenda da sustentabilidade, da proteção ambiental e da proteção dos povos indígenas. A sustentabilidade está no coração do presidente Lula e do conjunto do governo do presidente Lula. Todos os ministros e ministras saíram com a convicção de que mesmo mudanças que foram feitas dentro da comissão mista, que são pontos importantes, que são pontos relevantes, que nós vamos continuar conversando com o Congresso Nacional, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico. Gente, vem pra cá a Renata Agostini, o Yuri Pita e o Leandro Rezende. Eu vou começar com o Yuri, que demorou, mas chegou. O negócio, a técnica, né, assim, mas o Edu não deixou que nada acontecesse. É o ritmo pré-férias. É isso. Ai, quando Quem que vai entrar de ser? férias? É, ele. Quem deixou, né, gente? Eu não posso falar que eu estou hoje com a missão de jogar o Yuri, entendeu? Quero que termine o 360 e ele tá, ó, bombando. Quando é que você viaja?
Quê? Quando você viaja? Eu vou na outra semana, ainda fico uma semaninha ali, mais dando uma um semana, relax, então. isso, sem pensar em Tarjas, aí né, junto com o feriado. Não. Pensando em Tarjas, que o Igor Ele já... vai ficar uma semana cantando Vitória, gente. Não, ele vai ficar uma semana inteira cantando Vitória, falta muito ainda. Exato, não, até hoje não. Não, Hoje semana não. que vem eu não trabalho, eu só não viajo. Você não trabalha já na semana? Hoje é seu último dia? Claro, gente. Sim. Não, eu não Sim. sabia. Não, meu coração. Tem imposto de renda o Igor pra também fazer, não sabia. tem. Ninguém sabia. Eu Renata, sabia, Veta. porque eu tô com o coração partido, né? De ficar sem um amigo por 2 semanas. Quem tem amigos tem tudo. E com o coração prejudicado também, que eu vou ter que trabalhar mais, né? Mais, dobrado. Se lascou, Leandro Rezende. Eu achei que era amor. Cara, o Yuri... Era cilado. Poxa, amigo, você não me contou que era hoje o último dia. Você vê. Péssimo. Racha no eu tô elenco. arrasada. E agora? Sobre o que a gente ia falar mesmo? A crise no governo, aquela, né? Ô, Yuri, você está acompanhando muito de perto essa questão. Como é que está o clima no Ministério do Meio Ambiente? Como é que está o clima na pasta da Sônia Guajajara? As ministras estão pintadas para a guerra. Eu acho interessante que o que está acontecendo é o seguinte, né? O governo vai tentar resolver na política e a Marina vai para o fronte. Também, conversar, falar, fazer e etc. Porque não é que a ministra foi abandonada aos leões. Não, o que o Lula fez foi dar a ideia ali para ela, ó, isso aqui, tem um time aqui, vamos juntar todo mundo e tentar travar ou reverter o máximo que der essa operação na Câmara dos Deputados, agora na política, sem partir digamos assim, nada abaixo da cintura, neste momento, sem declarar guerra ao Congresso. Exato. Eu acho que tem 2 pontos, Dani. Primeiro, era necessário que o governo fizesse um gesto de que ainda tentaria reverter essas mudanças nessas 2 pastas que são tão simbólicas, né? O fato de ter chamado Marina Silva de novo para o seu ministério, né? Falando Lula, ter chamado Marina de novo, e a ideia de se criar o Ministério dos Povos Originários foi uma ideia que Lula ventilou ao longo de toda a campanha, até mesmo na pré-campanha, e foi uma das medidas que ele conseguiu cumprir nesse início de governo, criar o ministério. Mas um ministério esvaziado não é culpa, mas da forma como o governo tratou a questão lá no Congresso Nacional, ficou a sensação de corpo mole do governo como um todo. Por isso esse gesto importante de hoje de falar, não, o governo ainda vai tentar resolver na política. Pode ser que consiga, pode ser que não consiga, e aí, porque como a Carol Rosito colocou, pior do que ter 2 ministérios esvaziados é perder mais de uma dezena de ministérios que foram criados, se essa MP caducar, que seria algo inédito, né, na história aqui do país em tempos de redemocratização, desde que existem as MPs. E aí é uma outra avaliação que eu vi também de algumas pessoas no governo, não só do Ministério do Meio Ambiente, mas de outras pastas e outros apoiadores do governo, que é a questão do quanto a sustentabilidade, essa postura nas políticas ambientais é um discurso ou é um sentimento. Não foi por acaso, se não me engano, nessa coletiva de hoje foi o ministro Rui Costa, não foi o ministro Alexandre Padilha quem falou. Mencionou que Lula tem a sustentabilidade no coração. Estão chegando os momentos-chave, as horas de tomar decisões duras para mostrar se de fato tem a sustentabilidade não só no coração, na cabeça também, no racional, ou se não, ou se está só no pulmão, no gogó, e não nas práticas do governo. É isso que tem também colocado uma pressão muito forte no governo para enfrentar essa situação provocada pelo Congresso Nacional. E tem aí também uma percepção de que de que é preciso mobilizar a atenção da sociedade para isso. E nesse ponto, as associações que têm a ver com o tema, né, a própria imprensa tem exposto, né, que, bom, a agenda que foi eleita em 2022 está sendo, pela mão do Congresso, deturpada para se voltar à agenda que relegou o Brasil à condição de pária internacional sob Bolsonaro. Uma série de medidas que estão sendo mantidas pelo relator dessa medida provisória, o deputado Isnaldo, que é do MDB de Alagoas, vão no sentido da política de Bolsonaro, que, de novo,
Não foi a política que ganhou a eleição. Pode se achar bom ou ruim, mas a forma, o que está acontecendo é que eles estão, via Congresso, mudando a estrutura do governo, que foi eleito com uma agenda e equipou suas pastas para tentar fazer essa agenda acontecer. E aí não está se tratando do mérito, né? Se a agenda é boa ou se a agenda é ruim. Mas o fato é que é isso que está sendo feito. Está se falando, não, então não. Vai voltar para uma configuração que conversa com o que fez Bolsonaro na área ambiental e indígena, e não como o governo havia estruturado seu pensamento para atuar agora, após a eleição de 22. Renata. Perfeito, Dani. Fui até resgatar como que foi a tramitação da medida provisória editada por Jair Bolsonaro, porque ele também, logo no início do governo, editou uma medida provisória reduzindo bastante o número de ministérios e fazendo modificações, para a gente ter uma ideia, né, do que aconteceu ali. Não lembrava, né, como tinha sido, mas, de fato, houve algumas mudanças promovidas pelo Congresso Nacional. E veja, o relator, que na época era o senador Fernando Bezerra, chegou a desidratar o Ministério do Meio Ambiente, não para muito protesto do governo em questão, do governo de Jair Bolsonaro. Uma das mexidas foi justamente na ANA, movendo ela para outra pasta, algo que está acontecendo agora. Houve outras modificações. Me parece que, comparando os dois, eu não fiz a conta nos números, na ponta do lápis, mas houve uma mexida maior promovida agora do que naquela ocasião, e a diferença é que, me parece que a Dani traz um ponto central. Esse governo entrou com essa bandeira, diferente do outro governo. Então, essa alteração que o Congresso está promovendo, ainda que lá atrás também tenha tido a mesma motivação, né, por parte dos parlamentares de mexer nessa estrutura, deveria ser mais sentida, deveria apertar os botões do governo de uma forma muito maior do que foi feito anteriormente. Me chama a atenção, notei bastante. Primeiro, há uma mudança na comunicação por parte do Palácio do Planalto. Inicialmente, o ministro Alexandre Padilha, na véspera da votação do relatório do deputado Isnaldo Bulhões, havia dito que basicamente indicado ali que havia um bom trabalho, né, bastante convergência, 95% de convergência, e por aí vai. Guardava a essência, agora há uma outra comunicação vindo por parte do governo de que vai batalhar, então, para modificar. Tem uma diferença aí e entendo que parte disso seja a entrada de Lula nessa questão, estava se mantendo um pouco à parte. Agora, Dani, eu não sei se você também teve a mesma impressão, mas achei, de certa forma, muito ruim que numa reunião que se esperava entender a posição de duas ministras e a reivindicação de duas ministras, a gente tenha assistido 3 ministros falando, inclusive, sobre a sensação delas. Ainda que tenha sido outros compromissos, né? Me parece que o que todos queriam entender era, afinal, elas que protestaram por essas mudanças, o que acharam, vêm em caminhos, estão convencidas, né? No fim, a gente ficou aí nos últimos dias falando sobre o esvaziamento de pastas comandadas por mulheres e ouviu de ministros homens o que elas achavam dessa história. Rê, eu quero só que você traga o que os aliados do Isnaldo dizem para justificar essa implosão do Ministério do Meio Ambiente e também do Ministério dos Povos Indígenas. E foi uma costura feita com aval do Palácio do Planalto. Inclusive, o próprio MDB, ontem a gente não trouxe isso, né? Mas foi editado ontem, não foi? Acho que não estou enganada. Foi editado ontem uma nota do MDB defendendo ali a posição do relatório do deputado Isnaldo Bulhões, que é líder do MDB. MDB fala que, primeiro, né, tem ali uma manutenção de boa parte do que o governo propôs e mais, né, do compromisso do MDB também com a questão ambiental. O fato é que ali nos bastidores, gente próxima a Isnaldo Bulhões disse que não foi um desafio feito pelo deputado ao Palácio do Planalto, que os movimentos dele foram bastante conversados e que a articulação política não foi pega de surpresa com isso. O que chama mais atenção, me parece, com essa mudança agora de postura, porque se eles estavam sendo comunicados, deixaram correr a troco de quê? Né? Se agora estão achando que não, tem que tomar outra posição. Não só o
posicionamento do ministro Alexandre Padilha, mas também do deputado José Guimarães, que saiu cantando vitória nas redes sociais. Vitória, foi aprovado o relatório. Então, se o governo não estava contente, por que estava todo mundo dizendo que estava tudo bem, né? E a frase de ontem de Lula, que eu achei assim, muito fora de lugar, quando ele rapidamente falou sobre esse tema na Fiesp, que ele disse, não, parecia que o mundo tinha acabado, mas fui olhar os jornais e não, uma comissão mudou ali, mas agora que o jogo começa. Como é que o jogo começa depois do relatório aprovado, né? Eu acho que o governo já devia ter entrado para esse jogo um pouco antes. Ô, Lê, vamos fechar essa rodada aqui falando sobre esse assunto. Qual é o clima, né? A oposição está disposta a usar isso para impor um mega desgaste aí ao governo? Dani, é uma matéria que traz desgaste, sim. A campanha do Lula ela se baseou em alguns aspectos, né, muito repetidos, mas vou trazer dois aqui, rapidamente, que era a defesa intransigente das instituições democráticas e um reposicionamento do Brasil no mundo, né, diante, sobretudo, das questões ambientais, climáticas e de respeito aos povos indígenas. O retorno da Marina Silva para o governo Lula é muito parte desse pacote, é a âncora desse pacote apresentado na campanha, e a criação do Ministério dos Povos Indígenas também. Então, tem duas percepções ali que eu consegui colher conversando com principalmente gente do PT. A primeira, né, confiança nessa frase do Lula, que como a Renata destacou, ela poderia ter vindo antes, o governo deveria ter entrado antes para esse jogo. Parece o governo surpreendido um pouco com a reação da sociedade civil com relação a possibilidade de desidratação do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. Isso me parece, né? E aí a percepção que uma parte das pessoas com quem eu conversei tem é de que é possível reverter isso na política, no plenário, confiança no que o Lula disse, e até corroborando uma apuração que mais cedo a Basília Rodrigues trouxe aqui no Live CNN, de que se essa MP ela for aprovada pela Câmara e pelo Senado do jeito que está, vai rolar um processo de convencimento das ministras Marina Silva e Sônia Guajajara de que elas vão apitar decisões, né? Mesmo sem ter a responsabilidade administrativa escrita ali num decreto, mas, por exemplo, o que for um órgão que vá para o Ministério da Gestão, eventualmente, a ministra Esther Dweck vai conversar com a Marina Silva antes de tomar uma decisão. Questão de demarcação de terra indígena, né? Voltando ali para o Ministério da Justiça. Flávio Dino vai conversar com a Sônia Guajajara. Enfim, é um caminho, né, que há esse comentário ali entre os petistas. E um terceiro ponto que nas conversas que eu tive ao longo da semana, né, sobre esse assunto me pareceu importante destacar o seguinte: há uma preocupação em brigar com o Centrão, em brigar com o Arthur Lira, em desagradar o Legislativo, porque, como se vê, o PT sabe que não tem uma base legislativa lá muito sólida.